Boa noite. É com muito prazer que recebemos hoje na Flisme em Casa o escritor e professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Luiz Antônio de Assis Brasil é gaúcho de Porto Alegre, nascido em 1945, e começou na literatura em 1976, com a publicação de Um Quarto de Légua em Quadro. Desde então tem escrito ininterruptamente, produzido uma obra premiada, bonita, e eu gostaria de falar agora um pouco sobre ela, não como alguém que já trabalhou ou orientou trabalhos ou estimulou alunos a produzirem sobre a obra do Luiz Antônio de Assis Brasil, mas eu gostaria de falar no melhor dos lugares, que é o lugar de leitor. Sou leitor da obra de Assis Brasil há muito tempo e ela me deu momentos de grande prazer e fruição estética e de pensamento. Desde as linhas quase barrocas de As Virtudes da Casa, aos vários livros seus que foram transformados em filmes, as relações entre música e literatura, que aparecem em diversos livros, como A Música Perdida, Concerto Campestre, até o meu predileto como leitor, que é O Inverno e Depois. Mas Luiz Antônio de Assis Brasil tem outra faceta, é uma faceta de professor, e que eu gostaria que meu colega e amigo, o escritor Enéas Tavares, falasse um pouco a respeito. Generosidade é uma palavra que define o caráter e a pessoa de Luiz Antônio de Assis Brasil. Desde 1985, Assis Brasil tem dividido com jovens escritores e escritoras, muitos deles em formação ainda, boa parte da sua experiência como secretário de cultura, como professor e como escritor. Dessa oficina de criação literária da PUC do Rio Grande do Sul, essa mesma instituição deu origem a um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado na mesma área e também, recentemente, a uma graduação em criação literária, dando conta não apenas da importância dessa área, como também do quanto há públicos de escritores e escritoras sedentas por espaços profissionais de debate e reflexão a respeito do tema. Boa parte desse espaço foi criado inicialmente com a oficina de Assis Brasil, uma oficina que resulta em 35 anos de uma série de atividades e na produção e mesmo constituição de muitos dos nossos escritores. Em 2019, Assis Brasil decidiu compartilhar com leitores de todo o país boa parte dessa experiência com a obra Escrever Ficção, uma obra que reúne boa parte dos desafios, exercícios e reflexões que muitos dos seus alunos aprenderam, desenvolveram no decorrer da oficina. Como um egresso da oficina de criação literária de Assis Brasil, eu também deixo aqui o meu reconhecimento da importância de termos um mestre, um professor e um espaço absolutamente profissional para discutirmos e debatermos as nossas ideias, as nossas angústias e as nossas ansiedades. Deixo aqui também o agradecimento segundo ao Assis Brasil por participar da nossa festa literária de Santa Maria. Deixo vocês com ele, para que ele possa nos falar a respeito da sua formação como leitor, das suas principais obras e também de todas as energias que envolvem a dedicação absoluta à artesania da criação literária, tanto enquanto prática como enquanto ensino. Com vocês, Luiz Antônio de Assis Brasil. Olá, pessoal. Estou muito contente de estar com vocês, ainda que nessa forma, para comemorar a festa literária de Santa Maria em casa. Tá? É uma feliz iniciativa que nós temos de valorizar a todo momento. O pessoal daí é muito inteligente, muito dedicado. Tá? Eu cumprimento a todos aí que estão envolvidos nesse processo e tentarei responder a algumas das questões que me foram colocadas
pela produção. Na verdade, são 12 perguntas. E, e claro, professor sempre muito falante, então preciso, de alguma forma, né, não me estender em demasia e fazer uma espécie de seleção. Todas são importantes, todas são relevantes, mas eu preciso fazer isso para tentar dar uma ideia um pouco completa do que seja o meu pensamento, os meus aspectos de vida até este momento, né? E, enfim, minhas reflexões sobre a literatura. É, a minha formação literária, é, como de quase todo mundo, foi bastante anárquica, né? Eu tinha a sorte de que meus pais eram leitores. E eram leitores, digamos, mais minha mãe, leitora de romance. Meu pai mais gostava de contos, né, de contos breves, né, principalmente americanos. E bem, mas isso não significa que eu tivesse, digamos, uma formação ordenada do ponto de vista literário. Eu lia aquelas coisas que me davam para ler. Claro que no início não tinha possibilidade de ler os livros que meus pais liam, mas eu tinha uma madrinha que era muito interessada na minha formação e ela então me dava nas datas, né, festivas, né, de Natal, Páscoa, aniversário, principalmente nessas 3 datas, né, me dava livros. E eu passei a ter um gosto muito especial por esses livros. E posso dizer que eles representaram o início da minha formação. Por quê? Eram livros bastante adequados à minha idade. E o primeiro livro que eu li por inteiro foi um livro chamado Os Melhores Contos de Fadas Chineses. Na verdade, depois agora, né, eu me dou conta que eram livros, que eram contos populares, tá? Não exatamente contos de fadas, né, mas contos populares. E minha imaginação ficava incendiada com esses contos. Eu diria que aí tudo começou. Eu até há pouco tempo eu, eu tinha aqui comigo, tá? Mas acreditem, eu tinha. Mas não, mas depois eu emprestei para alguém. Bom, mas claro, a gente sabe, né? Como dizia o Bacon, né? Se empresta um livro, se perde duas coisas, o livro e o amigo. Mas então, esses contos de fada chineses também foram muito importantes para mim, tá? E eu recebi também, logo a seguir, uma história do mundo para crianças. Mais uma vez, vou ficar devendo. Bom, tá muito engraçado isso, né? Porque eu falo no livro e depois não tenho o livro para mostrar. Mas ele andava. Ah, agora sim, tá. Pelo menos desse aqui, esse aqui eu achei. Mais belos com Pequena História do Mundo para Crianças. Tá? Tá aqui a dedicatória dela. Ó, Natal de 1957. Da Dindinha, ela era minha madrinha, né? Ceci, tá? Eu tinha 12 anos. E esse livro eu li, eu li todo ele, e eu voltava a ele. É um livro ilustrado, é um livro muito interessante, e de um autor traduzido, naturalmente, pela editora, blá, 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 editora brasileira, Editora Nacional, Companhia Editora Nacional. Editora Nacional, vejam a data aqui, né, 1955. Quer dizer que o livro tinha saído, era um livro novo, tá?
tinha saído 2 anos antes, tá? E ele é muito interessante, ele é todo ilustrado e ele é contado com uma forma, eu diria assim, bastante interessante para as crianças, tá? E de tal maneira que é como se a gente lesse um romance. Então, eu li algumas figurinhas, eu colori, ó, porque elas são em preto e branco, colori com lápis de cor, né? Tá? Essa encadernação aqui eu mandei fazer há alguns anos, porque a capa original realmente estava se desfazendo. Bom, então, esses contos de fadas, digamos, esses contos populares chineses, eram contos, né? E a história do mundo para crianças eu li como um romance. Pronto. Eu tive depois, na escola, eu tive uma boa formação. Eu estudei uma escola que puxava muito pela leitura, que era o Colégio Anchieta. E, bom, e nós lemos todos os clássicos, né? Desde os clássicos latinos. Como se aprendia latim, a gente leu os clássicos latim em latim. Leu clássicos franceses em francês, clássicos espanhóis em espanhóis. De modo que isso aí desembocou na escrita, né? Quer dizer, houve um concurso literário do qual eu participei, um concurso literário estadual, do qual eu participei, patrocinado pela Secretaria de Educação do Estado, e eu ganhei esse concurso estadual de redações. Eu fiquei muito feliz. Então vamos dizer que, não entendo, foi uma coisa natural, quer dizer, não houve nenhuma decisão dramática para eu me dedicar à literatura, isso aconteceu absolutamente ao natural. O que, de certo modo, digamos, confirma, não é, que eu tinha jeito para a coisa e por isso, então, eu acabei, enfim, me tornando escritor por essas coisas que acontecem, que depois eu vou falar sobre isso, tá? Obrigado por enquanto. Com relação ao como comecei a escrever, eu relatei antes que digamos, o start de tudo isso foi em concurso de redações, tá? Um concurso de redações que eu ganhei no estado. E aí eu fiquei realmente muito contente com aquilo e, bom, achei que, que de fato, já que as instituições, não é, estavam dizendo que eu escrevia bem, imagina quanto longe eu estava, né, disso. Mas enfim, eu disse, bom, eu acho que mesmo eu posso fazer isso. Mas acontece que surgiram outras seduções, né? Eu me interessei por astronomia, me interessei por geologia, me interessei por um monte de coisa. E no final, porque os meus pais tinham vocação para que eu fosse juiz, né? Eu então entrei para a faculdade de Direito, fiz a faculdade de Direito toda, comecei, terminei e tal, né? Meus pais ficaram muito contentes e tal. Aí eu comecei a advogar um pouco, mas eu não tinha jeito para aquilo, apesar de ter todas as condições, né? Um colega meu, que iria se tornar um dos grandes criminalistas do Estado, me convidou para trabalhar no escritório dele, etc. Então eu fui, digamos, encaminhei um pouco por aí. Mas depois eu vi que eu não tinha jeito para a coisa, não tinha o menor jeito para a coisa, né? Eu acabava me atrapalhando nos processos e aquela coisa toda. Eu disse, não, não, chega, né? Não quero mais. E, e eu me lembro até perfeitamente o dia que eu tomei a decisão, se hoje eu não quero mais. Eu estava lá no fórum e comecei a subestabelecer as ações que eu tinha para colegas, advogados e tal, de modo que eu cheguei em casa, e eu me lembro desse dia pela seguinte razão: quando eu cheguei em casa,
estavam dando a notícia que o Salvador Allende tinha sido assassinado lá no Palácio de la Moneda, no Chile, né? E então foi o dia realmente que eu não esqueci, até por essa razão. Com relação aos meus livros, tenho uma opinião que não é muito diferente da de outros escritores. Quer dizer, o que é essa opinião? Por princípio, um senso crítico muito grande. O autor que escreveu Um Quarto de Légua em Quadro publicou em 1976, não tem rigorosamente nada a ver com o autor que publicou O Inverno e Depois, que é o meu mais recente livro. Eu penso até que eu tenho, que a cada livro eu sou um autor diferente. Uma opinião, aliás, que foi externada por um grande escritor que eu admiro muito, que por acaso é meu primo, que é o Leonardo Brasiliense. De fato, eu não tenho fetichismo por estilo. Aliás, eu digo isso no meu livro, Escrever Ficção. Não tenho mesmo. O estilo é algo que acontece, e é algo fluido, e é algo a que não temos nenhuma necessidade de manter fidelidade. Então, o conteúdo, a meu ver, vai determinar o estilo. Se me perguntam em que livro que eu estou mais presente, eu diria assim, nos últimos, e mais particularmente no Inverno e Depois, que não é por ter componentes autobiográficos, não, nada disso. Mas eu o escrevi com um maior compromisso com a verdade literária. Quer dizer assim, dominando completamente o assunto desse romance. E quando eu digo dominando, é conhecendo as circunstâncias que são circunstâncias emocionais, mas também são circunstâncias de fato, circunstâncias de eventos, muitos dos quais eu vivi, e que se referem, esses últimos, à vida musical. Eu atuei como músico durante 15 anos, na minha juventude, na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E isso, naturalmente, que deixa sua marca. Então, no Inverno Depois, um pouco já tinha acontecido com O Homem Amoroso. Então, agora, no Inverno e Depois, isso retornou com maior força, em que nós temos uma personagem central que, que é um músico, é um violoncelista, que tem uma formação musical numa universidade europeia, no caso, Würzburg, e que vive tudo aquilo que significa uma comunidade de estudantes de música num estabelecimento centenário, mais do que centenário, na Europa Central. Tudo isso se embate com a vida musical brasileira, a qual esse estudante retorna, porque foi daqui que ele saiu. Por outro lado, essa personagem central, Julius, ele é um jovem nascido no Pampa, nascido numa estância
gaúcha. Estância gaúcha, pampa, vida musical europeia, vida musical brasileira. Isso é assunto que eu domino. Só eu poderia escrever esse romance. Atenção, não estou falando em qualidade do romance, isso é outra história. Isso aí os leitores é que vão dizer se tem ou não tem qualidade. Eu quero dizer, pela temática, penso que eu seria o único a poder escrevê-lo com segurança, com vivência. E isso é que eu costumo a debater bastante com meus alunos. Quando meus alunos vêm com uma proposta de romance, eu sempre pergunto, né? É tu que deve escrever esse romance? Com isso, eu quero dizer quais são as condições de conhecimento e vivência do tema que te levam a escrever esse romance. Eu, por exemplo, jamais poderia escrever um romance sobre discos voadores, porque eu não conheço nada do tema. Aliás, não acredito em discos voadores, mas poderia acreditar, não é por uma questão de ficção. Mas não me seduz nada e eu não tenho nada a dizer. Então, por essa razão é que, digamos, eu acredito muito, né, nesse romance, o Inverno Depois, porque ele representa a minha atualidade, enquanto ser humano, enquanto pensador, enquanto escritor, enquanto uma pessoa que não se liga a dogmas, principalmente estilísticos. Penso eu que eu dei o meu melhor nesse romance. Mas é claro que o melhor sempre é destinado ao romance que a gente está escrevendo. Não é mesmo? Bom, mas por sorte, né, eu tinha sido convidado para dar aula na faculdade de Direito. Eu disse, bom, dar aula do direito até que é bom, advogar é que é o problema. E aí eu estava dando aula, eu tinha alguma experiência e lentamente eu fui transitando para a área de letras, que eu sabia que era minha praia preferida, né? Então, lentamente fui passando para a faculdade de letras, etc., essa coisa toda. E, e aí, então, bom, aí eu publiquei meu primeiro romance, que foi o Quarto Legua em Quadro, que é um romance, claro, um romance bastante primário, né, porque eu não tinha qualquer espécie de técnica, eu apenas era um grande leitor, nada mais, né? Não existiam oficinas literárias no nosso país, né? Então era tudo era realmente muito intuitivo, né? Foi, digamos, aproximadamente nesse momento que eu, então, um colega meu, escritor e meu amigo, que eu admiro muito, Jaime Cimente, ele, ele me sugeriu que eu abrisse uma oficina literária, eu não sabia o que era isso. Então, ele me relatou as experiências norte-americanas que ele conhecia, né? Eu achei aquilo interessante. Ele me diz, naquela época eu já tinha publicado aí uns 4 ou 5 livros, mais ou menos por aí, e era professor, né? Ele disse, junta as duas coisas, né? E eu juntei. Tive muita sorte, porque eu tive apoio da minha universidade. Isso ocorreu há 35 anos. E continuo tendo o apoio da minha universidade. Então, há 35 anos que existe a oficina e ela acabou se tornando a mais antiga em funcionamento no país. Se não houvesse esse transcurso do tempo apoiado pela minha universidade, que é a PUC do Rio Grande do Sul, isso não teria acontecido de jeito nenhum. A PUC, desde o início, me deu todas as condições para trabalhar, né? Embora eu acho que não tivesse entendido muito bem o que era a coisa, mas ok, acreditaram em mim. Fico muito contente por isso.
E isso, digamos assim, ser professor de oficina e ser escritor é uma espécie de estímulo de duas mãos, né? Quer dizer, eu, por um lado, eu transmitia, né, aos meus alunos aquilo que eu sabia, né, digamos assim, né? E, por outro lado, eu também trocava com eles, quer dizer, eles tinham muito a me dizer também, né? Como tem até hoje. Então eu aprendo muito, como eu digo sempre, é uma via de mão dupla. Isso me ajuda muito no decorrer da minha escrita, né? Então, a oficina acabou depois gerando o mestrado e o doutorado em escrita criativa e o curso de graduação em escrita criativa. Por enquanto, a PUC do Rio Grande do Sul é a única que tem esses três domínios. E quatro, se a gente contar a extensão, que é a oficina. Né? Eu acho isso bom, mas eu gostaria que mais universidades, né, fizessem isso. Tá? Para até evitar deslocamento, é gente que vem lá de, sei lá, vem do norte, vem do nordeste, vem da Amazônia, né, para cursar aqui em Porto Alegre. E isso sempre né, é um problema, não é mesmo? Mesmo que se ganhe bolsas, etc., mas sempre isso é um problema. Mas, enfim, está consolidada a experiência e disso eu me orgulho muito, né, de ver, inclusive, meus ex-alunos aí brilhando, publicando, né? São nomes bem conhecidos da literatura brasileira, quase todos estão publicando pela editora Companhia das Letras, e isso me orgulha muito. Mas foi o resultado de uma trajetória, de um trabalho, sem dúvida. Por enquanto é isso. Nos vemos depois. Gostaria de dizer, porque assim fui provocado, alguma coisa sobre o meu livro, o Escrever Ficção, um manual de escrita criativa, publicado em 2019 pela editora Companhia das Letras. Um livro grande, um livro de 400 páginas, para o qual eu tive a colaboração do meu aluno Luiz Roberto Amabile, doutor em letras. Nesse livro, eu procurei colocar toda a minha experiência com criação literária numa perspectiva de utilidade para quem quer escrever. Por essa razão, quando a editora falou em colocar na capa, né, um manual de escrita criativa, eu aceitei. Eu aceitei prontamente. Eu não vejo nenhum problema nisso. Alguns amigos ficaram um pouco incomodados, dizendo, mas isso diminui a amplitude, não sei o que mais, do teu livro. Digo, acho que não, porque ali, ao dizer um manual de escrita criativa, eu estou sendo rigorosamente fiel àquilo que eu penso do livro. Eu trato nele, né, os assuntos, digamos, canônicos da escrita criativa, que são a personagem, o enredo, o conflito, o tempo, o espaço, a focalização, etc. Esses temas que vocês conhecem tão bem e ouvem falar tanto. Ele tem, então, essa perspectiva, quer dizer, a minha fala é no sentido de dizer para quem está começando, olha, eu vou respeitar o teu modo de ser e teu modo de escrever os teus temas, mas eu quero te dar uma ajuda, se tu aceitar. Experimenta fazer tal coisa. Experimenta não fazer tal coisa. Tive uma ideia que eu acho que pode ser interessante, e assim por diante. Isso simboliza e representa as minhas aulas de oficina literária e somadas às minhas aulas no mestrado e doutorado em escrita criativa,
nas quais eu trabalho especificamente com o romance, a criação do romance. Ora bem, o que eu tenho ali de mais relevante? Eu considero que o que há de mais relevante são duas ideias. A primeira ideia é de que a personagem é o centro da narrativa. Tudo decorre da personagem. A personagem é que faz acontecer o romance, tá? Não é a história. Muita gente diz: eu quero escrever um romance e vem com a ideia de, olha, a história é assim, 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 acontece isso, isso, aquilo e termina desse jeito. Eu digo: ok, muito bem. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer esse romance? Bom, aí começa a atrapalhação. Aí eu emendo com uma outra pergunta. Eu pergunto: e a personagem que vai criar esse romance? Outro momento de perplexidade. Mas a resposta, mas não é, digamos, a personagem vivendo uma história, ela não vai se consolidar perante o leitor? Não, não vai. Não vai. Porque a personagem não é uma entidade que a gente faz viver o capítulo 1, faz viver o capítulo 2, faz viver o capítulo 3, faz viver o final. Nunca. A personagem é que vai determinar esses eventos que constituem o romance. Mesmo aqueles eventos que não têm explicação lógica. Como ser atropelado por um carro, como acontece na Hora da Estrela. Então, essa é uma ideia central. A outra ideia é do caráter sistêmico do romance. Isto é, o romance eu não o entendo como uma linha que vai do início ao fim. Acontece isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Até ele pode ser apresentado desse jeito. Mas antes de tudo, o romance é um sistema de eventos. De tal maneira que um evento que ocorre no capítulo 17º é justificado por um evento que ocorreu no capítulo 6º. Algo que aconteceu no capítulo 7º vai ter ressonância de algo que acontece no capítulo 23. Então, portanto, elimina essa ideia de linearidade por uma ideia tridimensional, uma ideia de sistema, em que todos os elementos são importantes, todos os elementos são relevantes, todos justificam-se a si mesmo e constituem essa unidade que é o romance. Em linhas gerais, é isso. Claro que a leitura do livro poderá ser mais esclarecedora. Espero que eu tenha sido um pouco esclarecedor, certo? Obrigado. Nós estamos vivendo realmente um período único na história da humanidade e que vai deixar marcas por muitos séculos. Não digo nada de novo, é evidente. O que talvez eu possa dizer de novo é, ao relacionar esse isolamento social e essa pandemia à literatura. É certo que os momentos de isolamento social, no passado, propiciaram o surgimento de algumas obras. Pouquíssimas, e por exceção. A meu ver, o problema decorre de que, além da nossa literatura, há algo muito mais sério que está ocorrendo no mundo, em que as mortes estão aos milhares e estão ao nosso lado. Se alguém tem um mínimo de consciência social,
vai naturalmente ser tocado por isso. E vai ter uma parcela grande de sua criatividade ocupada com o seu presente confinado e o seu futuro, que é um enorme ponto de interrogação. Então é difícil abstrair-se desse quadro para escrever literatura. Talvez seja mais fácil ler literatura. Claro que o ler literatura implica uma adesão sensível, sensorial, né, de todo o nosso ser, né, o nosso corpo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas como trata-se de seguir um pensamento alheio, isto é, algo escrito por outro, talvez eu tenha mais capacidade de concentração. Na escrita já é diferente. E eu tenho depoimento dos meus alunos. Meus alunos são escritores, né, e ex-alunos. São escritores e escritoras e me têm relatado o problema e as dificuldades que têm tido para obter o necessário nível de acuidade mental para criar personagens, criar episódios que normalmente vivem uma realidade que não é a que se está vivendo neste momento. Isso me tem preocupado. Tá? Eu tenho discutido com o pessoal a respeito disso. E, digamos, as opiniões são convergentes no sentido de detectarem uma situação que não é nada favorável à criação literária. Escreve-se, é verdade, naqueles momentos em que a gente consegue um certo nível de abstração da realidade circundante, tá? Que a gente consegue esquecer da praga que recai sobre nós. E nesse sentido, acaba, assim, mesmo esse pouco acaba sendo tocado por essa realidade, né? O que eu vejo como mais possível é a elaboração de textos que não são exatamente, não são literários no rigor do termo, mas são textos de reflexão sobre o literário. Um artigo, um ensaio, mesmo dar aulas, que é o meu caso, né, consegue-se um patamar de atenção bastante razoável. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, uma coisa na televisão tal, o repórter estava dizendo, o apresentador estava dizendo, é possível que passada a pandemia nós teremos um número muito expressivo de livros e de textos, enfim, que vão ser publicados. Olha, exceto os livros oportunistas, digamos, cujo tema venha a ser a pandemia, e que estão circulando aí pela internet, normalmente de qualidade sofrível, penso que nós não vamos ter, não, tanto quanto se espera. Tanto quanto se desejaria ter para escrever obras literárias. O curioso é que isso aí aconteceu também durante a ditadura civil-militar do nosso país. A gente se dizia, bom, acabada a ditadura, vão sair muitos e muitos livros que estão na gaveta. Não saíram. Não saíram. Esses livros não estavam na gaveta porque eles não existiam. Portanto,
a realidade em torno é muito séria, muito dolorosa, e quem consegue escrever a sua ficção nesse período, parabéns. Talvez seja um desses livros de exceção que irão circular depois dela. Vou dizer alguma coisa sobre este evento tão engenhoso, tá? Tão criativo, que pretende colocar e está colocando a feira em casa, né? Na casa de vocês, na minha casa, na casa de todos. Eu estava outro dia pensando o quanto as iniciativas online, que são muitas, né, como vocês sabem, tá? E creio que aulas e conferências, palestras, enfim, tá? E reuniões não serão não serão as mesmas, realmente não serão as mesmas depois disso. Quer dizer, vamos conviver com o meio físico, vamos nos encontrar fisicamente, vamos nos abraçar, vamos estar olhando olho no olho, vamos estar sentindo a respiração alheia sem medo. Sim, tudo isso vai acontecer. Mas, ao lado disso, vão se somar inúmeras iniciativas que vão acontecer usando o meio virtual. E aqui nós estamos perante um exemplo de que isso é possível. Perfeitamente possível. Algumas coisas já estavam acontecendo, como, por exemplo, bancas, tá? TCCs, bancas de mestrado, bancas de doutorado, de especialização, já estavam acontecendo por uma questão de custo pelo meio digital. Isso e dando resultado, sem problema nenhum, sem ninguém se queixar. Então penso que essa iniciativa de Santa Maria está fixando e está reforçando um modelo que não digo que vai ser o padrão, mas seguramente será dominante nessa área de encontros culturais, mais especificamente aqui literários. De modo que é uma questão de nós nos adaptarmos a esses tempos, nos adaptarmos com alegria, de coração aberto, e procurar fazer com que esses meios que vieram para ficar, tá? Deles se possa extrair o melhor. Ele possibilita, inclusive, né, a interação com o público, o que é muito bom quando estamos tratando de palestras, de conferências online com o público, entre aspas, presente. Muito bom isso. Eu gosto, e eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Em geral, escritores da minha geração são um pouco reticentes com esses meios, com esses, digamos, já não novos meios, né? Mas logo que eles surgiram, eu fui um dos primeiros a dizer, eu vou entrar nisso aí. Eu tenho de saber isso. Isto é o futuro. E eu me engajei imediatamente nisso, aprendi tudo sem problema, e hoje me desembaraço com relativa facilidade. Então, acho assim que nós vamos, portanto, nos encaminhar para um modelo inovador e não só inovador, um modelo eficiente. Tá? Quer dizer, vocês estão vendo, né, o quanto pode ser eficiente. Não estou dizendo que as coisas que eu tenho falado ou que falei aqui sejam muito interessantes, mas eu quero dizer que na mão de uma pessoa muito competente
pode ser sim, pode ter uma eficiência inesperada. Tá? Na medida em que puderem ser incluídas interações com o público, isso ainda ganha mais relevância. Nós estamos agora, claro, Santa Maria, o festival está no seu primeiro, digamos, no seu primeiro caso, né, online. Mas imagino que, dada a força, o interesse, enfim, a dedicação, não é, de todo o pessoal, né, isso aí vai ser muito bem utilizado. Tá? Eu penso que a gente tem tido alguns resultados muito interessantes, tá? Na medida na sucessão das escritoras e escritores que falam, posto que, claro, nós poderíamos ler, não é, o que a pessoa escreveu, mas nós temos um simulacro, né? Nós temos uma representação do real através desse meio. E é uma representação muito interessante, muito boa. Assim, eu desejo sucesso ao pessoal, tá? Aí que organizou tudo isso, né? Que batalhou, acompanhei desde o início essa luta, né? Desde o tudo presencial até o tudo online, foi um longo caminho. E eu dou os parabéns mesmo a vocês, tá? Que conseguiram esse portento que será seguramente um modelo a todos os outros congêneres. Muito obrigado.